Saiam todos vós. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no fogo, no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Grandíssimo Padre Ângelo, que eu saúdo com todo o coração, todo o meu amor por este Pai, os meus irmãos do altar, os ministros, todo o povo de Deus. Hoje celebramos o batismo de Jesus e nós estamos percorrendo um caminho bonito, desde a expectativa de Cristo do Advento, ao seu Natal, a encarnação do Verbo, a presença do Cristo, seu nascimento, a sua epifania, a sua manifestação, inclusive às nações. Isso é muito pertinente para nós. E hoje estamos celebrando o batismo de Jesus e estamos começando a caminhar para o tempo comum. E o que é o tempo comum? O que é o comum para nós? Mas quero falar nesta manhã especificamente sobre o nosso batismo. Eu prometi dizer isso, falei com o Padre Roberto, vou nas pegadas do Padre Roberto. O Padre Roberto fez uma homilia belíssima ontem, e ele disse, e é a inspiração desta homilia de hoje, que nós não devemos jogar o nosso batismo no lixo. Achei muito pertinente, foi uma homilia belíssima. Espero que ele repita hoje à noite. Foi muito bela, ele falou coisas fantásticas. Inspirado nisso, quero trazer um pensamento. Nós estamos vivendo em um mundo em que a gente tem esquecido de Deus. De certa forma, o Concílio Vaticano II, no seu primeiro momento, e até sempre, aquilo que nós chamamos de espírito do concílio, é verdadeiramente, foi pensado por João 23, no processo de descristianização do mundo. Se você pegar os primeiros discursos de João 23, que até muitos infelizmente odeiam, né? Tem, enfim, restrições, ele tem esse pensamento: o mundo está se descristianizando. E a preocupação do concílio é justamente essa, apesar dos tantos pesares, e que faz parte da vida. Nós temos hoje um pensamento assim: o que é bom? Parece ser bom não ser de Deus, estar fora da igreja, não ter uma fé. Isso que a mídia passa, que as pessoas às vezes comentam. E até temos aqueles que são chamados deístas, né? Eles criam Deus para ele, assim: eu creio em Deus e eu vivo do jeito que eu quero. Na verdade, esse Deus dele não existe. Ele se torna Deus ele mesmo, que a raiz do pecado original é a autossuficiência, é o homem querer ser Deus dele mesmo. Outros têm até eu tenho a minha fé, como se nós pudéssemos dar a fé a alguém. A fé é um dom de Deus, é Deus que enxerga em nós a fé.
É Deus que nos dá a fé é um dom de Deus. Então não é a minha fé, não é o meu jeito, é o jeito de Deus. É assim que todo batizado deve viver, para não jogar o seu batismo no lixo, como bem disse o Padre Roberto. E nós temos até hoje uma questão, né? Um certo, nada contra os psicólogos, eu tenho formação em terapia, então isso aqui seria uma discrepância, né? Um certo psicologismo da fé. A fé parece que é uma disposição psicológica para você não fazer coisas erradas. Então você se utiliza de Deus para você ter um limite. É isso que se fala muitas das vezes nas universidades, nas rodas de conversa, por aí. Até tem uma outra questão que a gente precisa pensar, enquanto batizado. Tem muita gente que diz assim, eu sou bom, mas eu sou bom, não preciso ir para a igreja, eu sou bom. Tem muita gente que tem uma bondade realmente muito natural, pessoas que são predispostas a fazer o bem, e que esta bondade provém de Deus. Às vezes a pessoa nem percebe. Tem aqueles que fazem uma bondade porque ele quer uma recompensa, quer se livrar de alguma coisa. E existe o verdadeiro bem. E aqui o exemplo disso, Lindalva, os santos e tanta gente, tantas pessoas deste tipo comum que nós vivemos e que a gente nem valoriza. E até tem pessoas que dizem que eu não tenho pecado, o pecado não existe. Eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. A gente conhece muita gente que pensa assim. E ainda temos aqueles que são os grandes homens da ciência. Lembro, a igreja nunca foi contra a ciência, ao contrário, a igreja, ela é uma igreja da ciência, a divina e que reafirma a ciência dos homens. Se nós conhecêssemos bem a nossa fé, enquanto batizados, lembre-se disso, nós nunca faríamos uma separação entre a fé e a ciência. Haja vista aqui temos as irmãs, a igreja é a grande protagonista das universidades, a igreja criou as universidades. E nós batizados não sabemos disso. E hoje a própria universidade, criada pela igreja, muitas, não todas, viram as costas contra a igreja, contra a fé e contra Deus. Foi por conta, muitas das vezes, da ciência que matamos milhares de pessoas em tantas tragédias humanas. Isso nós chamamos de antropoteísmo, quer dizer, o homem quer ser Deus ele mesmo. É um homem que não precisa de Deus, ele só se basta. Isso está na raiz do pecado original. E por isso, nós passamos por uma frieza tão grande neste mundo, por conta justamente disso, desta falta de Deus. Mas as pessoas, de certa forma, sabem quem é Deus. Mas as pessoas não se aproximam de Deus. Mas vamos falar de nós, batizados. Vamos pensar aqui. Quem é que está falando com os senhores e senhoras? Eu sempre falo isso, principalmente no Crisma. Quem fez o Crisma aqui, provavelmente já ouviu esta minha fala. Quem fez, inclusive, o recolhimento. A fala, ela é um instrumento da minha voz. Então existe, olha, preste bem atenção, deixa eu te falando. Existe uma instância que você não pode ver. Você escuta a minha voz, mas você não vê a minha essência, o meu eu. Você vê o meu corpo que está aqui falando em conjunto. Nós estamos unidos, corpo e alma. Você vê a minha alma, você não pode ver a minha alma. Você vê a minha alma pela minha expressão. Eu estou expressando aqui a minha alma. Como nós podemos expressar a tristeza, a alegria. Mas de onde vem esta alma? Esta é a pergunta que nós deveríamos fazer. De onde vem a alma? Uma outra pergunta, já feita no Crisma: o que é a vida? As respostas vêm geralmente assim: a vida é fazer o bem, é viver, é fazer as coisas. E sempre relacionamos a vida, e não está errado, a coisas que nós fazemos. Mas o que dá movimento às coisas que fazemos? Só para a gente pensar um pouco. De onde vem a vida? Quem criou a vida? Há muitas teorias aí, né? De que a vida veio de uma massa amorfa que de repente se movimentou e deu origem a tudo. E a gente acredita nisso porque a nossa educação, eu falava isso com o Marcos, está repleta disso, de evolucionismos.
e a gente descarta a possibilidade de que Deus nos criou. Olhem os nossos filhos. Eu sou professor, eu vejo isso nos estudantes. Eles preferem acreditar que uma massa criou todas as coisas do que Deus. Agora, quem criou a massa? Quem deu o movimento à massa? Isso é importante para nós batizados, porque a gente se batiza e quando entramos no tipo comum da nossa vida, no ir de paz, nós saímos daqui, entramos no comum da nossa vida, parece que a nossa vida de batizados é uma vida totalmente sem vida. Quando nós nos encontramos com as pessoas lá fora, com as suas tantas teorias, parece que o nosso ser batizado é uma coisa que só vale quando a gente está aqui, e não vale nada lá fora, e vale, porque observe quantas coisas nós falamos aqui e que a gente não consegue enxergar. Você consegue pegar a tristeza, colocar aqui, opa, olha a tristeza, vamos abrir a tristeza aqui e ver como é que ela é dentro. A felicidade, o que é a felicidade? Podemos pegar a felicidade com a mão? Até podemos, o Cristo é a felicidade. Nós podemos pegar a felicidade com as mãos. Mas pegar a felicidade, abrir e olhar, nossa, olha como é que é dentro aqui, que maravilha. Já falei isso em outras homilias, queremos uma felicidade eterna, que dure sempre, somente na eternidade. E para se tornar eterno, para estar na eternidade, é preciso um passaporte, uma marca. Esta marca é o batismo, uma marca de amor. O batismo nos confere a felicidade eterna, o amor eterno, que será na eternidade, começa aqui, mas que será na eternidade. Então já somos eternos, já somos amados eternamente. Esta é a proposta do Cristo, esta é a missão do Cristo, é isso que configura o batismo de Jesus. Eu quero dar a você esta liga, lembra que eu falei isso no Natal? A liga. Eu quero dar a você isto concretamente, por isso o céu se rasga, vem corporalmente visível no invisível, visível, sacramento, né? E toca o corpo de Cristo que toca o nosso corpo. Por isso Cristo desce conosco às águas, para ser conosco um só. É um grande mistério, um grande mistério, e é o verdadeiro mistério da vida, porque a vida é um grande mistério. E observe que do advento ao Natal e a Epifania é tudo isso. Essa verdade que está em nós, configurada no mais profundo da nossa alma. Nós éramos coisa e nos tornamos filhos. Gente, uma coisa são as coisas, uma coisa são os meus filhos. São bem diferentes, né? Apesar que no mundo de hoje a gente valoriza as coisas em detrimento das pessoas. Olha como nós esvaziamos o sentido do ser humano. Mas observe, vamos acompanhar ainda esta dinâmica espiritual de Deus. O batismo, João Batista, o advento. Cadê o Messias? Ele vem, é você? Advento. Depois o Natal, o Cristo aparece no texto, né? Cristo aparece no Natal. E aí acontece um processo bonito, que nós falamos aqui na adoração. João Batista vai passando para que Cristo apareça. O batizado, ele deve viver assim, num advento, um encontro, e durante a nossa vida, nós como João Batista devemos passar para que Cristo cada vez mais ocupe os lugares que é dele em nós. Essa é a função do batismo, do batizado, é deixar a vida nova tomar conta, em detrimento da vida velha. E aí nós temos uma outra questão, e aí lembrando que o batismo não é só uma questão social, não é só o social da igreja, eu ficar regular na igreja. É bom, obviamente, você estar regular na igreja, mas o que é isso? É você entrar no corpo místico de Cristo, é um mistério, é o maior mistério de todos os mistérios.
Porque Ele te enxerta em Cristo, te enxerta na igreja que está aqui visível, naquela invisível, ao qual esta igreja que nós devemos aspirar como um céu aberto, porque o batismo de Cristo também representa a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus sepultado nas águas, ressuscitado. Olha o mistério, né, de Cristo, da Páscoa. E esse é um mistério existencial. Quero começar a terminar com uma questão: o que a gente faz depois do batismo? E agora? Essa talvez é a grande pergunta. Fui batizado, e agora? Como é que nós vivemos o tempo comum? E eu quero dizer algumas breves coisas para a gente encerrar. Eu quero utilizar o simbolismo. Quem quer ser médico se prepara para ser médico, não é isso? Quem quer ser advogado, enfim. Eu não sei cozinhar, mas quem sabe cozinhar se prepara para cozinhar, né? Vai os ingredientes. Você imagine um médico desqualificado. Temos uma enfermeira aqui, né? Imagine se a senhora estiver desqualificado ao seu serviço. Fará um péssimo serviço. Imagine um engenheiro desqualificado, um piloto, né? Desqualificado, meu Deus, vai derrubar todo mundo, vai morrer todo mundo. Por que quando somos batizados a gente não se qualifica? Por que para as coisas de Deus nós não podemos ser qualificados? A gente se qualificou, estamos qualificados, recebi o batismo, pronto. Mas tem que fazer constantemente formações, não é isso? Tem que se atualizar constantemente. Os aviões de outrora não são como os de hoje. Acho que nem tu pilota totalmente, né? Só dá orientações ali, piloto automático, enfim, essas coisas todas. Mas por que com o batismo nós não vamos nos qualificando com o nosso batismo? Ampliando esta vida, porque para você viver a vida orgânica do corpo, você precisa comer. Se você não comer, tu morres. Mas e o organismo espiritual? Existe um organismo espiritual, existe uma vida espiritual que não é alimentada. Nós precisamos alimentar a nossa fé, para que daí, quando você estiver no comum da sua vida, você, como batizado, saiba o que fazer, sabe para onde ir. Desculpe. Como é que você se porta diante do aborto? As pessoas falam do aborto e não tem resposta nenhuma. As pessoas falam da igreja, vilipediu a nossa fala da Idade Média, onde tudo girava ao redor de Deus, como se tudo girar ao redor de Deus fosse uma coisa muito ruim. Não estou dizendo que a Idade Média era perfeita. Você conhece a Idade Média? Você recebe as fake news daí, que é a Idade das Trevas. Foi a verdadeira Idade das Luzes, em que a luz de Cristo brilhava sobre todas as nações, como fala aqui o profeta Isaías. Aonde, imagina, eu vou te falar, porque não dá tempo, obviamente, se o mundo não fosse permeado pela Idade Média, este mundo seria pior, seria um verdadeiro inferno na terra, seria pior do que é hoje. Graças a Deus que tivemos tantos santos, tivemos uma idade das luzes, a Idade Média, que deu luz a este século, e que nós estamos esquecendo. Mas tiveram as cruzadas e o holocausto. Se não tivéssemos as cruzadas, seríamos hoje uma igreja de Mahomed, Said. Vocês, mulheres, as meninas seriam violentadas por homens. O verdadeiro valor da mulher foi dado pelo cristianismo, da família foi dado pelo cristianismo. Os valores de ciência, os valores morais foi dado pelo cristianismo. Quando nós esquecemos isso com a filosofia moderna, que o homem se tornou o centro, retiramos Deus, inclusive da escola. Existe um livro do Monsenhor de Ségur, A Escola Sem Deus. Quando tiramos Deus da medida das coisas, quem se torna a medida das coisas? O homem. A minha vontade, a vontade de uma pessoa, de um homem. Não a vontade de Deus, que é o sumo bem. Mas as pessoas da igreja fizeram. Quando as pessoas da igreja fazem coisas erradas na igreja, porque elas esqueceram de Cristo. Elas olharam para si. Elas deixaram de olhar para o Cristo, para a doutrina, que a gente não quer saber de doutrina. Não pode falar de doutrina e falar de amor. Não há amor sem doutrina.
Quando a gente esquece a doutrina que nos dá o norte, perdemos o rumo. Você, politicamente, é como? Você não deve ser nem de direita nem de esquerda, deve ser católico. O que a minha fé diz é o que eu faço, porque eu sou batizado. Eu tenho coragem de renunciar às minhas convicções, como João Batista, para aderir ao reinado de Cristo. Eu não poderia deixar de falar de outra coisa. Eu realmente vou finalizar. Hoje demorei, está vendo isso? Demorei um pouco. Existe uma encíclica, eu não sei o nome dela em português, o padre pode me ajudar, é a Chebonimes, do Papa Pio X. As pessoas odeiam os papas do passado, eu não entendo esses católicos de hoje. Você é da igreja inteira. Não sei porque o Concílio Vaticano II é bom como todos os concílios foram. Você é de toda a igreja. Você não é congelado do passado e você não é uma igreja pirotécnica. Você é católico e pronto. Essa é a medida de todas as coisas e acabou. Essa é a medida da vida. É ela que nos norteia, é ela que diz o que devemos ou não fazer. Porque isso nos indica o céu. O resto aí é só opinião. E o Papa Pio X, na Chebonimes, se escreve Acebonimes. Acebonimes. Ele é uma encíclica sobre o catecismo, é belíssima. Ele vai diagnosticar que o mal do século do homem é a perda de Deus. Como voltar? Encontrar a Deus no catecismo, na doutrina. É o mapa. Para que a gente não jogue o nosso batismo no lixo, porque a coisa mais preciosa que nós temos, além do Cristo Eucarístico, é o batismo. Porque dos senhores que estão aqui, ao diácono, ao Santo Padre e Papa, todos nós temos a mesma marca. E é ela que nos reconfigura a Cristo. E ela deve ser, eu quero novamente fazer essa proposta para verdadeiramente encerrar. Que esse ano façamos a proposta de conhecer a nossa fé. Busque conhecer a sua fé. Conheça a história. Por que tanta gente morreu em nome de um batismo? Foi assim que as outras pessoas se converteram no passado. Por que aquelas pessoas morriam? O Império Romano pendurava as mulheres como elas assim pelos cabelos assim para iluminar as noites de Roma. Por que elas morriam? Por um Cristo, por um Deus louco ou por uma verdade? Que nós possamos sair desta igreja do Ide em Paz, gritando aos quatro cantos do mundo: sou feliz porque sou batizado, sou feliz porque sou católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dei o